Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3. Dando sequência na subsérie sobre o romantismo, o tema de hoje eu vou falar de ideias pontuais de alguns autores conhecidos, muitas das vezes por serem poetas também, mas que eu julgo importante. Minha insistência com a questão de falar desses autores como uma espécie de preparativos para chegarmos ao pensamento do filósofo Hegel, eu vou explicar um pouquinho mais. Antes, eu peço aí a gentileza de compartilhar esse conteúdo, inscrever no canal e, enfim, agradeço sempre a sua gentileza de ouvir o que nós temos a dizer e interagir conosco aqui no canal, muitas das vezes direto aqui no WhatsApp comigo. Eu agradeço muito. Tem contribuído com o projeto e com o fato dele chegar em outras pessoas, digamos, não especializadas. Voltando aqui, é comum nós pegarmos a obra de um filósofo e acharmos que nós conseguimos fazer a leitura dela de modo direto. E aí fica impossível e a gente, em geral, desiste e, com muita frequência, pode até criar uma espécie de antipatia com o texto filosófico. Mas um texto, ele é construído historicamente e, digamos assim, ele é um texto que vai sendo sintetizado, ele é fruto de um contexto. E no caso da obra do Hegel, para podermos entender o que é o tal do idealismo absoluto e como que esse filósofo contribuiu para as ciências em geral contemporânea, desde o direito, a psicologia, por exemplo, citando aqui apenas duas, nós precisamos entender como é que ele chegou naquela reflexão e aí sim entender que não é absurdo, existe e faz todo um sentido. Nesse contexto é que eu vou falar hoje de alguns autores do contexto do romantismo anterior a Hegel e às vezes, em termos de data, contemporâneos mesmo a ele próprio. Hoje, então, eu escolhi alguns que foram os Schlegel, que são dois irmãos, Wilhelm e Friedrich, Novalis, Schleiermacher e poetas como Hölderlin, Schiller e Goethe. Claro que são muitos autores, mas eu vou falar rapidamente sobre eles, as suas ideias, para que compreendamos um pouco como preparativo ao idealismo absoluto de Hegel. O cenário aqui, enquanto cidade da Alemanha, é a cidade de Jena, no século XVIII, para a gente então se contextualizar. O primeiro desta lista, portanto, é Friedrich Schlegel, 1772-1829. A sua contribuição fundamental para a ideia da filosofia é a ideia de ironia e a mediação do finito e do infinito. Vai ser em torno deste jogo do finito e do infinito, do que faz sentido, do que não faz sentido, que basicamente nós vamos ter aqui os preparativos para pensar a ideia de Hegel, de que o real inicialmente é a ideia em si, que depois sai fora de si e compõe-se à natureza, e que depois recolhe-se a si novamente e, portanto, se transforma em absoluto. Portanto, essa discussão já vinha de antes, não é do nada. E também não é um blefe aleatório. Vou continuar aqui e retomando esse assunto. Portanto, para esse filósofo Schlegel, para resolvermos esse processo entre finito e infinito, nossa condição humana, de certa maneira, partiria para a ideia de ironia, de brincadeira, porque é quase que impossível resolver essa percepção que nós temos, que sempre quando nós fazemos uma ação, esta ação nós a comparamos sempre com uma ideia de que é de um infinito. E cada ação pessoal, singular, é avaliada por nós relacionando-se com o todo. E isso, de certa maneira, sempre esvazia a ação agora, no presente. Porque parece que ainda existiria uma outra forma de fazer melhor esta ação. Portanto, este é um efeito entre a ideia de finito e de infinito. Depois nós temos aqui Novalis, que é um nome, inclusive, artístico para esse filósofo, que tem um nome extenso, mas seria Georg Philipp Friedrich von Hardenberg. Sua vida, 1772-1801. A ideia que ele traz no contexto do idealismo é a ideia do idealismo mágico.
a verdadeira magia na atividade inconsciente, produtora do eu que gera o não eu. E retoma a ideia de um cristianismo que tinha esta relação com o mágico. O mágico aqui no sentido de que existem forças que estão produzindo a realidade, as quais eu não tenho conhecimento racional dela. E eu posso verificar isso de várias formas. Então, um certo relacionar-se com as coisas da vida nessa perspectiva. O próximo autor, Schleiermacher, ele traz, 1768, 1834, a interpretação romântica da religião, retoma a ideia de Platão, a necessidade do pensamento de Platão novamente. Isso vai ser retomado por um outro autor chamado Fichte, nesse contexto, que eu vou fazer uma abordagem específica sobre esse autor, porque de certa maneira esse autor Fichte, ele tem uma influência sobre todos esses aqui de um jeito ou de outro, ainda que ele não é considerado da mesma linhagem, vamos ver depois as diferenças. E ele retoma a religião porque a religião é o processo da intuição do infinito. O fenômeno religioso, de certa maneira, nos propiciam este contato com o infinito. De certa maneira, o religioso faz com que nós possamos ver no finito o infinito. E nós, enquanto pessoas, temos essa relação de dependência do indivíduo com o infinito. Esse autor contribui pela primeira vez com a ideia de hermenêutica. E aqui eu não estou entrando nos temas, eu só estou indicando os temas que esses autores trataram. A hermenêutica como um trabalho que é de trabalhar o processo de interpretação textual e interpretação como um campo quase que autônomo de produção de conhecimento. Vamos ter bem contemporaneamente, por exemplo, Hans Gadamer, que retoma essa questão da hermenêutica e leva isso a desenvolvimentos bem articulados. Aí eu entro agora mais nos poetas. O Hölderlin, 1770, 1843, a ideia de senso de pertença ao todo e a transformação de que a natureza e a realidade é divina, valorização da cultura grega, e esse autor especificamente valoriza muito a beleza e a poesia como estratégias de nos relacionarmos com o infinito. Mais uma vez, essa ideia de que sempre que nós observamos para o que está posto, nós fazemos a pergunta pelo que está fora do posto. E aí o Hegel, com a ideia de idealismo, é nesse sentido que ele se encaminha. E, portanto, o idealismo não é um racionalismo. É isso que a gente precisa compreender. Para esse poeta, então, a poesia seria essa estratégia de captar o infinito. Então, mais uma vez, mais um poeta com essa referência. Obviamente que a obra desses filósofos e poetas aqui são muito mais coisas. Eu estou destacando apenas alguns pontos. Por outro, Schiller é um outro filósofo, 1759, 1805, poeta e dramaturgo, valor da beleza. E esse autor aqui especificamente pensava que a ideia de que pela beleza nós construiríamos nas pessoas comportamentos de um jeito ou de outro. Mas no caso, expondo as pessoas a uma dada beleza, elas nessa interação com a beleza, elas tenderiam, por assim, para um comportamento moral saudável. Aqui resumindo a ideia dele. Ao invés de eu ensinar, por exemplo, uma criança que fazer certo algo e eu oralizar para ela fazer isso, a coisa mais educativa é eu fazer aquilo que eu quero que ela também faça. Isso funcionaria como uma força comunicativa muito maior do que você vocalizar apenas o que se deve fazer de certo e errado. E a estratégia para ele é pela dramaturgia, pela arte, pela poesia, pela pintura, por todas as manifestações das artes. O último dessa lista é Goethe, 1749-1832. Poeta, romancista, conhecemos de outros cantos a sua obra, e a natureza é toda ela vida. Essa é a grande interpretação dele. A natureza, eu já falei isso nos primeiros vídeos que eu mencionei. A natureza, ela tem uma intencionalidade e uma vida própria de criação. Então eu, enquanto humano, não tenho que ver a natureza como morta, mas eu tenho que vê-la como co-criadora de tudo que eu faço. Ele valoriza muito, em termos filosóficos, a ideia de que há uma forma interior das coisas. E esta forma interior é que condiciona as coisas propriamente. E que, de certa maneira, nessa relação minha de criação com a natureza, é esse processo que está em movimento, em questão, e é isso que cria novas coisas.
Para ele existiriam então duas forças que perpassam toda essa natureza, que seria a ideia de contração e a ideia de expansão. E é neste jogo que as coisas nascem e perecem e aparecem, etc. Para finalizar, em Goethe nós conhecemos bem as suas personagens, o Menster é um deles e Fausto é outro. Né? O Fausto é aquela personagem que, desolada de estudar as ciências, a filosofia, a teologia, no início do livro, né? Ele então faz um pacto com o diabo. Esta abertura do livro representa bem, em termos dramatúrgicos e literários, a ideia do Goethe de que a razão, no estilo iluminista, era uma razão que não provia o sentido da existência humana. E é isso que todos esses românticos, no fundo, estão investigando. E que, de fato, o racionalismo acabou, digamos assim, dessacralizando a realidade, quando ele tentou, de certa maneira, reduzir a realidade a uma dada questão. Ele acabou, portanto, impingindo à condição humana uma espécie de perda de sentido. E a reflexão em torno dos idealismos e das suas variações, como o idealismo ético, depois o idealismo absoluto, que nós vamos ver para frente, eles todos foram respostas em torno dessa questão do sentido humano, sentido da vida, não só da produção da ciência propriamente, mas daquilo que faz sentido para a condição humana. Muito obrigado por sua paciência e até a próxima aula.